Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Srimad Bhaktivedanta Narayane Namane Shri Krishna Lila Katane Sudakshan Avdhari Madhuri Vinashya Yuktam Varam Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shrasa Namami Tridarina Bhakti Shuru Manincha Shri Krishna Padabhidritai Karidi Chaitanya Lilamrita Sara Saram Narayanam Tam Satatam Prapati Tavavasmi, Nadivami, Tvavina, Iti Vinayaranditvam, Nayamam Taranantikam, Dharma Granta Ki, Jai Shlavakimata Puri. Radhe Radhe. Então, continuando aqui o Jaiva Dharma, belíssimo Jaiva Dharma, estamos no capítulo 3, que todo mundo se lembra, que é intitulado Naimittika Dharma deve ser abandonado. Né? Então, teve aquela história daquele senhor, que agora a gente já sabe o nome dele, Lahiri Mahashaya, que ele vinha de Delhi, né? Ele tinha um certo orgulho de ter uma boa educação, ele cantava muito bem, e ele acabou se miscuindo ali com os Vaishnavas e aceitou Vaishnava Dasa, que é ex-Sannyasa Thakura, né, como seu guru. Né, mas a gente viu que ele ainda tinha os traços de, como a gente gosta de falar, contaminação. Né. Uma vez uma moça, ela entrou no templo, assim, pela primeira vez, ela ouviu os devotos falar assim, você está contaminado. Ela falou, será que tem alguma doença? Né? Na verdade, essa palavra vem de utista, em sânscrito, quer dizer impuro, né? Você está, de alguma forma, você fez alguma coisa, se tornou impuro, materialmente falando ali, naquele momento. Enfim, aí esse Lahiri Mahashaya, ele acabou aceitando o Vaishnava Dasa como seu guru, não formalmente, e a gente parou no ponto em que ele vai para casa, né? Ele tinha ouvido, ele fez uma pergunta longa sobre justamente esse tema, né, porque os Vaishnavas Dasa não faziam porque os Vaishnavas não faziam certas práticas que os Brahmanas, que a gente chama Brahmanas de casta, né, Brahmanas de nascimento, faziam sempre. Aí ele começa a explicar aquilo que a gente já tinha falado antes, que é Naimittika Dharma, que são os deveres ocasionais. Né? E a gente vai continuar nesse ponto, né? Onde ele volta para casa e ele tem uma descrição bonita, mas como o Jaiva Dharma é muito longo, a gente não vai descrever tanto, mas é bem, bem poético o local onde ele ficava, né? Era tipo um bosquezinho com flores madavi e árvores ninho, é bem legal. Né? E ele alugava um quartinho, né, de um rapaz chamado Madhavadasa Babaji. E ele, à noite, ele ouve um barulho, assim, uma conversa, e era esse Babaji conversando com uma moça. E assim que ele levanta, o Lahiri Mahashaya, né, o inquilino, a moça vai embora, e esse Madhavadasa Babaji fica meio perturbado, eles conversam, e ele começa a explicar, né, o dono do local, que ele é pobre e tudo, que ele tinha aceitado a ordem de Babaji, que é uma ordem de renúncia. Então não tem contato com o sexo oposto. E ele falou que era casado, fez essa ordem formalmente, e a ex-mulher dele foi atrás dele. Né? Onde ele ia, ela ia, disse que abandonou também a vida familiar e assim por diante. E ele acabou ficando na companhia dela e a coisa não deu muito certo. E ele se lamenta para o Lahiri Mahashaya, né, que é quem aluga o quarto dele. Ele fica se lamentando, agora eu caí em desgraça, ninguém acredita mais em mim. Né? Apesar dos Vaishnavas, eles não segregaram ele, não. Né?
mas ele mesmo estava se auto-infligindo, né, com essa queda, assim. E é interessante que hoje em dia, né, como isso ainda afetava eles nessa época. Hoje em dia o pessoal faz qualquer coisa, hein? A gente é muito doido, né? Tem essas histórias, né? Mas ainda tinha o nível, né, dos Vaishnavas é muito elevado. Então, o que hoje em dia é comum, nessa época era uma coisa até de vergonha, assim. Então, o Lahiri Mahashaya, ou seja, a pessoa que aluga o quarto, ele achou que ele também poderia se envolver naquilo ali, né? E ele resolve se mudar. Vai resolver, não quero ficar aqui, né? Não vai ser bom para mim, o pessoal também vai achar que eu estou nessa história. Aí ele resolve se mudar. Então, ele vai até o ashram do guru dele, né? E fala, né, o guru dele, que é o Vaishnava Das, fala que ele tinha um quartinho ali, um lugarzinho que ele podia ficar ao lado dele, inclusive, muito perto dele, que era bem legal, né? Bem interessante. Então é bacana a gente ver que o Lahiri Mahashaya, apesar de ter, né, a gente sempre fala aqui que tem o conhecimento do Jivadharma, que é falado por eles mesmo, e tem nesses entremeios de diálogos e de situações também passam conhecimento. Então, o Lahiri Mahashaya, ele começa já a sair do mundo dele e entrar no mundo Vaishnava. Né? A gente sempre fala má associação, né? Seja má companhia, ficar numa companhia de pessoas que não vão suscitar esse avanço da nossa vida espiritual, né? Então ele viu ali, ele já sacou que aquele lugar ali não seria bom para a vida espiritual dele e ele se afasta, que é interessante, né? Então tem a filosofia, tem o comportamento que a gente vê nos diálogos extra-filosóficos, digamos assim. E ele resolve se mudar e ficar na companhia mais íntima, assim, dos Vaishnavas, né? E também a gente pode sacar que, assim que ele aceita Vaishnava Das como guru, o próprio Krishna vai fazendo o que a gente chama de arranjos, né? Ele vai fazendo os movimentos para que a gente fique cada vez mais envolvido naquilo ali, devido à nossa avidez, né? Bem legal isso aqui. E ele fica ali, num lugar também belíssimo, perto dos gurus deles, né? E ele realmente fala, vou dar um jeitinho, vou ficar nesse Kutira e minha vida vai melhorar, né? E acaba assim esse capítulo. Agora a gente vai entrar no capítulo 4, chamado Vaishnava Dharma Nitya Dharma. Ou seja, né, o Vaishnava Dharma é a ocupação eterna do eu. Então, como a gente falou, né, o Lahiri Mahashaya fica num kutira. Kutira é tipo uma cabaninha, uma coisa bem simples, né? Perto do Vaishnava Dasa. E ele descreve também, é tudo bonito, tem jaqueiras, mangueiras. É bonito, é muito poético também. Então, mais ou menos à noitinha, o Sri Vaishnava Dasa estava sentado no seu kutira, né, na sua cabaninha, em cima de como se fosse não, é um cobertorzinho de folhas, né, uma esteira de folhas, esteira essa, cantando Harinama. Aí ele escreve que é uma coisa muito simples, né? E já era tarde da noite e já estava dando lugar já estava escurecendo, né? Então, o Lahiri Mahashaya, ele vê que ali perto dele, né, já volto para o Lahiri Mahashaya, ele vê uma cobra ali perto, e ele fica meio assustado e sai do kutira dele. E ele fala assim, ó, seja cuidadoso, cuidado, né, para o Vaishnava Dasa. Tem uma cobra aqui, eu acho que acabou de entrar no seu kutira, que é a cobra se dirige, vai naquela direção. E o Vaishnava Dasa começa a instruir ele, que é um guru dele, né?
por que você está tão perturbado com essa cobra? Vem para cá, senta aqui comigo, não tema. É até interessante que Haridas Thakura tem uma passagem com uma cobra também, né? Ele entra numa caverna e tem uma cobra enorme e ela sai, essa cobra vai embora. Quando Haridas Thakura entra, ela cobra. Que diz que o Paramatma dentro dela, né, vê Haridas Thakura e fala assim, ó, pro Atma que está ali para falar com o corpo, para a cobra ir embora, para Haridas entrar. Então, Lahiri Mahasaya entra no cuteiro de Vaishnavadasa e senta naquela esteirinha ali. Mas ele fica ainda meio perturbado pela visão da cobra, ele fica meio preocupado, olhando para os lados. E fala assim, ó grande alma, ele diz, lá em Shantipura, que é a cidade onde ele ficava, né, do Lahiri Mahasaya, do discípulo, tem uma coisa boa, né, que lá a gente não fica com medo de cobra, porque não tem cobra lá. Né? Porém, aqui em Nadia, né, existe esse perigo das cobras. É especialmente difícil para um senhor educado, né, um gentleman, viver numa área florestal como Godruma. Então, a gente vai vendo aos pouquinhos a transformação do Lahiri Mahasaya. A gente ainda vê uns resquícios do arrancara dele de ser um senhor, né, uma pessoa muito educada. Lembrando que ele vem de cidade grande, né, da época. Então, tem esses detalhes no Jayavardhana são muito legais. Né? Então, ele vai se transformando aos pouquinhos, que é assim mesmo. Né? E o Sri Vaishnavadasa Babaji falou assim, ó, Lahiri Mahasaya, não tem sentido ficar com a mente preocupada por esses assuntos. Você deve ouvir a história de Maharaja Parikshit, né, no Bhagavatam. Ele, né, abandonou todo o seu medo de ser picado por uma cobra. E com o seu coração encharcado do néctar de Harikata, né, ele ficou totalmente embevecido com Harikata que saía da boca de Shukadeva Goswami. Né? A gente sabe dessa história, o Prabhu, ele leu o Bhagavata sempre. Então, Parikshit Maharaja, ele foi vacinado para morrer em 7 dias com uma picada de cobra, mas ele está nem aí, na verdade, ele até gosta por esse lado. Ele começa a ouvir o Harikata como se fosse a última coisa, né, coisa mais bonita. E ele fica sem comer, sem beber. Na verdade, ele está comendo e bebendo, sorvendo o Harikata da boca de Shukadeva Goswami, né, aquele que é o alimento dele. E ele fala, né, ele saboreou a bem-aventurança transcendental, né, do Harikata. Ele continua, uma cobra nunca pode picar o Chitadeha, ou seja, o corpo transcendental. A única cobra que pode ferir o corpo espiritual, né, é a cobra da separação da saudade dos assuntos de Sri Hari. Né? Isso é bonito, né? Poético também. Diz que o pior veneno é a saudade, né, de Krishna. O corpo material não é eterno. E uma pessoa certamente vai abandoná-lo algum dia. Enquanto a gente está no corpo, né, a gente tem que fazer alguma karma, alguma ação que seja necessário para mantê-lo, e nada mais. Quando o corpo colapsa pelo desejo de Krishna, ele não pode ser salvo por nenhum tipo de esforço, mas até que seja designado o tempo do final desse corpo, né, uma cobra não pode ferir uma pessoa, mesmo se ela esteja dormindo do lado dele, ou seja, o karma que sabe, o destino que sabe a hora da sua morte. Portanto, uma pessoa não pode se apresentar como Vaishnava, né, apresentar-se como Vaishnava, até que ele se livre do medo de cobra e de outras coisas. Bem legal, né? Então, é até interessante quando a gente está falando de Bhaktivedanta Swami Maharaja,
que ele vem, porque sexta-feira foi o dia que ele chega nos Estados Unidos, né, vindo da Índia, e ele já era um senhor, e né, ele atravessa o mar ali, é uma situação bem, nada muito agradável para uma pessoa idosa, né, mas ele não tinha medo, inclusive o nome dele, né, Abhay Charanaravinda, Abhay é medo, Abhay é aquele que é destemido, aquele que não tem medo, né, bem legal. Se a mente, né, fica agitada por tais medos, como é que uma pessoa será capaz de fixar a sua mente nos pés de lótus de Sri Hari? Né? Então, uma pessoa certamente tem que parar de ter medo de cobras e tentar matá-las devido ao medo, matá-las, desculpa, devido ao medo. Lahiri disse com alguma fé, né, com alguma fé. Como resultado de ouvir suas palavras, que são adequadas a um sadhu, meu coração ficou livre de todos os tipos de medo. Eu gosto aqui do Jayavadharma, que o pessoal ouve uma vez, já fica, se livra de tudo. Agora eu entendi que uma pessoa pode obter o benefício mais elevado somente quando o coração se torna elevado também. E está entrando aqui no computador, acho que eu vou pegar aqui no computador, que é melhor do que no celular. Deixa eu ver se fica legal, eu desligo o celular. Tem o eco porque está no celular. Espera aí, só um instantinho. Pronto. Está ouvindo aí? Ih, tá com... Alô? Ah, então saiu aí, gente. Tá dando eco, Prabhu. Eu tô desligando o negócio de sair. Isso aí. Ok. E agora? Agora parou o eco, né? Hã? Então, tá ouvindo agora todo mundo? Sim. Ah, beleza. Porque aqui é melhor do que no celular. O celular tem um piquitinho. Então. Ok. Muitas grandes almas, continua lá, que estão ocupados na adoração de Bhagavan, vivem em cavernas, né? E eles nunca temem os animais ferozes que por ali passam. Ao contrário, devido ao medo da companhia materialista, das pessoas materialistas, elas abandonam o lugar onde outros seres humanos vivem, e vivem entre os animais. Inclusive a história de Gaurakishora Das Babaji Maharaj, né, que é aquela famosa história que ele fica numa latrina na Índia, e quem já foi na Índia... eu me lembro que eu ficava no hotel, que a gente passava por um corredor onde tinha uma latrina, e o cheiro bem... Era ruim demais, eu não gostava nem de passar por ali, naquele corredorzinho. A latrina na Índia, hoje já melhorou, mas são bravas, o negócio cheira mal pra caramba. E agora que chora das Babaji, eles se enfurnam naquela latrina e todo mundo pede para ele, bom, Babaji, por favor, sai daí, a gente arruma um kutira para você, faz na cabaninha. Ele falou, não, vou ficar aqui. E ele fala assim, eu prefiro o fedor da latrina do que o fedor dos materialistas. É bem interessante. Porém, né, quando o guru do meu guru, né, ele vai até visitá-lo, e ele fala, né, Babaji, a gente quer falar com o senhor. Ele, não. Mas quando ele fala olha, eu sou discípulo de Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, a porta abre imediatamente. E ele sai para recebê-lo. Porque eles não fediam, né? Não tinham o aroma dos materialistas.
Esse é um aroma melífluo de um Vaishnava, né? Bem, é bonito essa parte. Bhakti é muito doce. Então, Babaji Maharaja disse assim: quando Bhakti Devi, a deusa da devoção, aparece no coração de uma pessoa, esse coração automaticamente se eleva. Ele, então, fica querido a todas as divas, todos devotos e não devotos, sentem uma afeição pelos Vaishnavas. E é por isso que todo ser humano deve se tornar um Vaishnava. É engraçado que todo mundo procura a paz externa, né? Ninguém quer guerra, ninguém tem nada, mas ninguém age de modo a ser uma paz, ter uma paz interna, né? Você tendo paz interna, você vai ter paz externa. Então, logo, Lahiri Mahashaya ouviu isso, ele falou assim: você despertou minha fé em Nika Dharma. Todo mundo se lembra dos termos, né? Parece-me que existe uma conexão muito íntima entre Nitya e Vaishnava Dharma. Mas até agora eu não tenho sido capaz de identificar exatamente essas duas coisas. O Vaishnava Dasa Babaji, então, fala assim: nesse mundo existem dois tipos diferentes de Dharma que assumem o nome de Vaishnava Dharma. Vai ficar bem interessante. Então, ele vai falar que tem dois tipos de coisas que têm esse mesmo nome, Vaishnava Dharma. O primeiro é o Shuddha, que é puro, né? O Shuddha Vaishnava Dharma. E o segundo é o Vidha. Vida quer dizer adulterado. Vida Vaishnava Dharma. Então, tem o puro e o adulterado. Embora o puro Vaishnava Dharma seja um princípio, ele tem 4 divisões de acordo com graça, né? Que todo mundo sabe, né? Que são esses sentimentos em relação a Krishna, né? Que é Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. São os 4 tipos de relacionamento que a gente tem com Krishna. Na realidade, Shuddha Vaishnava Dharma é única, né? E também é conhecida como Nitya Dharma ou Paradharma. Para quer dizer supremo, elevado. No Shruti Shastra, na Mundaka Upanishad, a gente encontra a seguinte afirmação: Yad vinyate sarvam idam vinyatam bhavati. Tudo se torna conhecido quando uma pessoa entende a verdade suprema de forma muito clara. Essa afirmação pertence ao Shuddha Vaishnava Dharma, né? O Vaishnava Dharma puro. O significado pleno disso gradualmente será revelado a você. Existem 2 tipos de Vaishnava Dharma adulterado, né, que a gente falou. Um é quando ele está adulterado por karma, então vai ser karma vidha. E outro quando é adulterado por jnana vidha. Todas as práticas que os brahmanas ortodoxos, também chamados smartas brahmanas, até eles brincam que são em inglês, né? Eles são smartas, mas não são smarts. Smart quer dizer esperto, inteligente. Então, de novo, todas as práticas dos brahmanas ortodoxos defendem como Vaishnava Dharma que defendem como sendo Vaishnava Dharma são, na verdade, Vaishnava Dharma adulterado com karma. Esse tipo de Vaishnava Dharma requer uma iniciação num mantra Vaishnava, porém Vishnu, né, é somente tratado como uma parte constituinte do processo de karma. Essa é Karma Mimamsa de Jain, a filosofia de Karma Mimamsa. Vishnu é, na verdade, independente de todos os outros devas. Porém, nesse sistema,
que ele está falando, né, de novo, que é karma, Vaishnava Dharma adulterado com karma, ele é considerado somente como um aspecto de karma, né, e está sujeito às suas leis, às leis do karma. Interessante, Jaimini tem essa proposta. Né? Em outras palavras, o conceito é que karma não está subordinado ao desejo de Vishnu, mas que Vishnu está subordinado ao desejo de karma. Então, é dito que, Jaimini fala, você sabe, que Vishnu, ele dá o resultado da ação, mas ele, digamos, você faz algo e Vishnu, ele não é que ele controla por trás. Você faz uma ação e Vishnu dá aquela reação, mas ele é controlado pelo próprio karma. O karma é supremo nessa filosofia chamada Mimamsaka, ou Karma Mimamsaka, ou Karma Mimamsa. De acordo com essa teoria, todas as variedades de adoração e práticas espirituais, tais como Upasana, Bhajana e Sadhana, são meramente parte de karma. Esse tipo de Vaishnava Dharma, entre aspas, a gente pode botar, né, foi ensinado pelos filósofos Mimamsakas e tem sido corrente até os dias de hoje. Muitas pessoas na Índia que aderem a essa doutrina orgulham-se de serem Vaishnavas, mas não se importam em aceitar Vaishnavas puros como Vaishnavas, né? Isso é um grande infortúnio. Então, nem sempre, né, a gente vai na Índia. Eu me lembro uma história de uma moça que ela seguia um guru, uma Advaita, né? E eu falava que não é, porque que era diferente. Ela, não, mas tem os Vaishnavas que vão vê-lo, que vão adorá-lo, esse guru. Mas ela está se referindo a esse tipo de Vaishnava, né, que se intitula Vaishnava, e não é, né? Como qualquer coisa, né? O cara pode ser um cristão, sei lá, o cara se intitula como cristão, ou espírita, mas não segue nada daquilo, segue outra coisa. Então, Vaishnava Dharma adulterado com Jnana, né, com conhecimento, Jnana Vida, Vaishnava Dharma, também espalhado por toda a Índia. De acordo com esse pensamento, essa escola de pensamento, a verdade suprema, ela é incompreensível, né, ao todo penetrante Brahma, os famosos Advaitavadas. Então, a fim de alcançar essa característica Nirvishesha, uma pessoa deve adorar Surya, Ganesha, Shakti, Shiva e Vishnu, ou, né? Que todos possuem forma. Quando o conhecimento da pessoa se torna completo, ela pode abandonar essa adoração das formas e alcançar o estado de Nirvishesha Brahma. Nirvishesha é aquele que não tem qualidades, né? Muitas pessoas aceitam essa doutrina e desrespeitam os Vaishnavas puros. Quando os seguidores desse sistema de adoração chamado Panchopasana, pois são 5, a gente citou 5 devas, digamos assim, né? Por isso que eles chamam Pancha é 5, Upasana, adora, né? Adoração, esses Panchopasana. Então, quando esses seguidores desse sistema de adoração Panchopasana adoram Vishnu, eles realizam Diksha, né, iniciação, Puja, adoração, e todas as atividades para Vishnu. E eles até, às vezes, adoram Radha e Krishna. Ainda assim, não são Vaishnava, não seguem Vaishnava Dharma puro. Então, quando vocês forem para a Índia e virem, tem umas festas, que eles fazem, às vezes, umas deidades enormes, assim, fazem umas amaçons, uma deidade enorme, e adoram essa deidade por alguns dias, depois elas jogam no rio, no mar, e assim por diante. Que é justamente isso. Né? Toda essa festa, né? Navaratri, tem Ganesha Chaturthi, né? Que eles adoram essas deidades e às vezes fazem as 5 juntas. Então tem a festa, todo mundo adora, pereréu, dança,
e no final joga no mar. Que é justamente o pensamento é esse. Tudo vai virar uma coisa só. Então, joga Ganesha no mar, joga Vishnu no mar, joga todo mundo no mar. Eu já vi umas festas assim. Então, por trás dessa atividade tem esse pensamento, né? Tudo vai se tornar uno, tudo vai se dissolver ali no rio ou no mar. O Shuddha Vaishnava Dharma, você Vaishnava Dharma puro, que vem a luz quando a pessoa elimina as formas adulteradas, é o verdadeiro Vaishnava Dharma. Devido à influência da era de Kali, muitas pessoas não podem entender que esse Vaishnava Dharma puro, né, não podem entender o que ele é, e, portanto, eles aceitam as outras formas adulteradas. Então, quando a gente for para a Índia, a gente vai ver que tem várias pessoas que se intitulam Vaishnava, seguidores de Krishna e assim por diante, mas muitos não têm nem guru. Eu mesmo encontrei várias pessoas falando assim, qual é seu guru? Só um Krishna. Mas qual é seu guru? Não tem, só adora Krishna. Né? E no Vaishnava Dharma você tem um guru, e assim por diante. Você não resolve adorar Krishna da sua maneira. De acordo com Bhagavatam, os seres humanos têm 3 tipos de tendências em respeito à verdade absoluta. A tendência ao todo penetrante Brahma, né, que a gente vai chamar Brahma Pravriti, Pravriti é tendência, tender a, né? A tendência ao Atma Supremo no coração, como é Paramatma Pravriti e Bhagavata Pravriti, né? Que é justamente a tendência a adorar Brahma, não confundir com Brahma, né? Sempre Paramatma e Bhagavan. Esse Brahma Pravriti inspira as pessoas com gosto por adorar esse Brahma sem características, né? Como sendo o princípio e o último. Então, eles curtem mesmo isso aí. Cara, tem um gosto ali. Os famosos impersonalistas do Advaita, que a gente sempre fala aqui. Né? Então, o cara quer aquilo mesmo, né? O método que eles adoram, a fim de alcançar esse estado indeterminado, é conhecido como Panchopassana, também está dentro dessa história, né? O Paramatma Pravriti inspira outros com ruchi, com gosto, por aceitar o princípio do yoga, que estabelece contato com a forma sutil de Paramatma. Isso é muito raro, muito difícil, né? Esse tipo de... A gente, aqui, especialmente aqui, não existe muito essa diferença entre o primeiro, Brahma Pravriti, e o Paramatma Pravriti. Raramente quem faz yoga, que a gente conhece, adora Paramatma. Muito raro. A maioria tudo é Advaitavada mesmo. Então, essa primeira e segunda, meio que elas se misturam um pouco aqui. Não tem essa separação nítida. Eu nunca vi essa separação nítida entre essas pessoas que fazem yoga. Pelo menos aqui. Sempre é o primeiro. Eu estava ouvindo umas aulas, inclusive, do Yoga Sutra de Patanjali, que diz que o próprio Patanjali ele não é explícito quando diz que Bhagavan, né, ou seja, nem Bhagavan, a meta suprema, ela é impessoal. Não fica explícito. Parece que ele vai mesmo até um ponto, e meio que deixa aberto no final, que vai dar margem ao Brahman, ao Nirvishesha, ao sem característica. Não. Até um Vaishnava que dava essas aulas, tudo bem interessante. Então, ele meio que dá margem a uma coisa e outra, como se fosse uma escolha. Mas, em geral, a gente vai cair, né, pelo método dele, acaba caindo no método de Brahman, né, na Advaitavada. Mas é interessante, tem umas coisas bem interessantes também. Enfim. O método, aí a gente está falando do yoga mesmo, né? O método que eles adotam
para alcançar o transe na absorção no Paramatma Samadhi, são conhecidos como Karma Yoga e Ashtanga Yoga. Essa doutrina defende que karma inclui iniciação do cantar dos Vishnu mantras, adoração de Sri Vishnu, meditação e outras práticas. Esse sistema, portanto, está incluso no Vaishnava Dharma adulterado com karma. As divas afortunadas são influenciadas pelo Bhagavat Pravriti, né? Ou então eles têm gosto de adorar Bhagavan, ou Savishesha Bhagavat Swarupa. Então tem Nirvishesha, que vai ser sem característica, e o Savishesha. Sa vai ser, quer dizer, com característica. Que é a forma pura pessoal de Bhagavan, que possui qualidades e atributos. E é interessante que é difícil a pessoa entender isso. Eu falo muito com o pessoal de yoga, que eu vendo coisas assim, do produtos de yoga, é difícil eles entenderem. É engraçado que para a gente é tão fácil, né? Deus tem uma forma, brincar, colorir, tá? Para eles é difícil pra caramba, é muito difícil eles entenderem. Interessante, né? Eles seguem-no, né? Vishnu, e se tornam, se estabelecem em Bhakti Tattva. Suas atividades, tais como adorar Bhagavan, não são parte de karma ou jnana, né? Não são degraus para se alcançar algo, são a coisa em si, né? Mas são componentes de Shuddha Bhakti, da Bhakti pura. O Vaishnava Dharma, que está de acordo com essa doutrina, é chamado de Shuddha, Vaishnava Dharma puro, né? É dito no Bhagavata. Isso é famoso. Vadanta tattva vida tattva jnanana dvayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdhyate. Inclusive, é bonito esse verso, que ele tem uma aliteração, né, que é aquela repetição de sílabas que reforça o Vadanta tattva vida, né? Fala que, justamente, aqueles que conhecem a verdade, Vadanta tattvas, Vedanta Tattva Vida, para reafirmar que eles conhecem a verdade, né? Toda essa literação, ela está imbuída aqui nessas palavrinhas que têm essas mesmas sílabas. Então, aqueles que conhecem a verdade absoluta descrevem essa substância não dual como a verdade absoluta suprema. Alguns a conhecem como a Advaya Jnana Tattva com o nome de Brahma, outros com o nome de Paramatma e outros com o nome de Bhagavan. Srila Prabhupada dava um exemplo do trem. Tem vários exemplos, né, várias analogias. Então, ele fala que tinha uma cidade onde ninguém conhecia, ninguém sabia o que era trem. Trem. Aí todo mundo vai para a estação. Aí o primeiro, mais afobado, ele olha assim de longe, aí só vê, como era mais de noite, ele vê só o brilho da luz do trem, né? Trem uma luz, ele sai correndo para avisar as pessoas, trem uma luz. E o segundo espera mais um pouco, tinha 3 pessoas na estação. Aí o segundo é menos afobado, mas um pouquinho afobado. Aí, ao longe, ele já vê que tem uma forma. Ele fala, o trem tem é luz, mas tem forma. Ele tem uma forma. Ele vai correndo para todo mundo. Tem uma forma, assim. Tem uma luz. E o terceiro fica e fala, caramba, ele é luz, ele tem forma e tem variedade. Porque ele vê que sai do trem várias pessoas. Abre as portas e vê os detalhes do trem. E ele fala, caramba, o trem, né, é luz, tem forma e tem variedade, tem movimento, tem coisa. Bacana. Srila Prabhupada sempre fazia umas analogias bem interessantes. Então, ou seja, né, se você tem um certo distanciamento da divindade, você vai ver ele só como esse todo imanente. Você se aproxima um pouco mais, você vê o Paramatma, né, você vê que tem aquela forma ali. Então, o Paramatma está sempre parado, não faz nada, né? É mais ou menos um intermediário entre o não forma e a forma, nesse sentido.
E Krishna não, Krishna brinca, né, briga, ama, chora, faz um bocado de coisa, faz travessura. Então, esse exemplo do Tem, acho bem interessante. Tem do Sol, mas eu acho esse mais interessante. Ele continua. Bhagavad Tattva é o Tattva Supremo e é base tanto de um quanto do outro. E é interessante que, às vezes, as pessoas acham que a gente nega um ou outro. A gente não nega nenhuma coisa nem outra. Na verdade, os outros vão negar. Se você aceita só Brahman, você nega a forma de Krishna. Entendeu? Já o Bhagavan, ele inclui as outras. Alguém pode argumentar que o Advaita Vada também aceita a forma de Krishna, mas é a forma temporária, uma forma material. Então, Bhagavan, ele vai incluir Paramatma, que o Paramatma é transcendental, e vai incluir o Brahman, que também ambos são transcendentais, todos os três. Agora, a gente não quer atingir esses estados, a gente não quer isso. Então, é diferente. Já os outros vão dizer que a outra coisa é ilusória, né? Que, na verdade, a Bhakti ela vai levar sempre para Brahman. É interessante. Né? Que a forma de Krishna, ou Vishnu, ou whatever, Shiva, para eles, aquilo não existe, em última análise. Aquilo vai levar sempre ao Brahman, sempre ao Brahman, sempre ao Brahman. E aquilo não existe também. Eles chamam Ishvara. Quando a Advaita Vada diz que Brahman assume forma, ela é Ishvara. Né? Forma de Brahman, é Brahman com uma forma para falar das pessoas, para ter contato com as pessoas aqui, mas essa forma ela ainda é material. É muito louco. Apesar de não ter karma, não fazer karma. É bem interessante. A gente não concorda com isso, claro, né? Então, vamos lá. As divas que perseguem esse princípio chamado de divas puras. E sua inclinação é chamada de Bhakti. A devoção por Hari é celebrada por nomes como Shuddha Vaishnava Dharma, que é o Nitya Dharma, Jaiva Dharma, Bhagavad Dharma, tem nome para Paramartha Dharma e Paradharma. Tem vários nomes. Todos os tipos de Dharma que surgem das tendências a Brahma e Paramatma são Nainitika, e não são Nitya, são ocasionais, como está falando aqui. Né? O cultivo de níveis Shesha Brahma é motivado por um propósito material, e é, portanto, chamado de Naimitika, e não Nitya. Quando a diva está ansiosa de se livrar dessa prisão material, esse seu estado de imprisionamento se torna nimita, se torna a causa, né, que impele-o a adotar o Naimitika, Dharma, e se esforçar pelo estado no qual todas as qualidades materiais são extintas. Esse esforço é dito como sendo Naimitika, porque ele é motivado por uma causa material, nimita, né? Que é essa coisa esse aprisionamento da matéria, né? Portanto, o Dharma de se esforçar para alcançar Brahma não é eterno, né? Então, porque ele diz que ele tem uma causa material. A gente pode ver que a gente até comentou outro dia no lançamento da Gita, a Gita saiu de Srila Gurudeva em português, bem interessante. Então, existe uma causa material por trás daquilo ali. Em geral, quem quer alcançar Brahma, esse estado, o motivo dele é se livrar do sofrimento. Ele quer chegar lá porque ele quer se livrar dos enredamentos materiais. Então, ele quer ficar completamente neutro a tudo.
A gente já falou sobre isso várias vezes, inclusive. Então, ele é um namitika, porque tem um motivo pelo qual ele, né, é impelido aquilo ali, tem uma causa. Nimita quer dizer causa. As divas que adotam o Dharma de procurar Paramatma com o desejo da felicidade, do samadhi, se abrigam de um Naimitika Dharma, motivado pelo ímpeto por um prazer material sutil. Portanto, o Paramatma Dharma também não é eterno. Somente a religião pura de adorar Sri Hari é eterna. Shri Radhe. É que o Mahavishnu dormiu hoje em casa aqui. Aí tá indo embora, tem que trabalhar. Radhe, Radhe. Quiser comer alguma coisa aí, fica à vontade. Então, diz que a busca do samadhi também é uma coisa material, né? Ele está procurando um prazer. Diz que o outro procura mais se livrar do sofrimento e o outro procura um prazer de ter, né, esse encontro com o divino. Então, ele também é chamado Namitika. Ao ouvir isso, tudo isso, Lahiri Mahashaya disse assim: ó Mahashaya, né, que é o guru dele, por favor, me instrua sobre esse Vaishnava Dharma puro. Eu me abrigo aos seus pés de lótus em minha idade avançada. Que é bem interessante aqui, que a gente pode ver que o Lahiri Mahashaya é mais velho que o guru dele. Né? Super legal isso também. Idade não quer dizer muita coisa, né? Ele é mais velho, está se abrigando numa pessoa mais nova, então, né, não tem isso. E é interessante que adotar a Bhakti não depende de idade. Você é velho, você é novo, não depende de idade, não. Né? Não depende, na verdade, de nada. Nada material. Né? A Haitukia Pratihata. Ele é imotivado, ininterrupto, a Bhakti. Né? Não tem, por isso que ele fala que é imotivado, não tem uma causa material. É interessante, às vezes a gente acha que não tem uma causa que surge do nada. Inclusive, um guru explica, né, que a raitu, que quer dizer sem causa, e ele explica bem bonito isso, que reto é causa, a reto ou a raitu, que vai dar, é similar, tem uma composição diferente no sânscrito. Quer dizer, esse a é o nome de Vishnu. Então, que, na verdade, é aquele cuja causa é Vishnu. Ou seja, não existe uma causa material, mas sempre existe uma causa, sempre existe um porquê atrás. E o porquê sempre é Vishnu, né? Através dos Vaishnavas. Então, a causa que vai gerar Bhakti é o Vaishnava, porque ele tem Bhakti. Então, ele pode dar Bhakti. Não é sem causa, misericórdia sem causa que a gente ouve, né? Quer dizer que não tem nada por trás daquilo ali. Sem causa como? Sem causa material, né? Então, aí ele fala assim, por favor, né, eu sou velho, mas por favor me aceite. Eu ouvi que se uma pessoa anteriormente aceitou Diksha, né, iniciação, Shiksha, instruções, de um guru desqualificado, ela deve ser iniciada e receber instruções novamente quando ela encontra um guru genuíno. Olha, vários detalhezinhos aqui. Né? Que é dito que você nunca pode abandonar seu guru. Porém, né, se ele não tem a qualificação de guru, ele tem que ser abandonado, né, com todo respeito, óbvio, e você ser, não é nem reiniciado, porque na verdade você não foi iniciado, se ele é desqualificado, você nunca foi iniciado. Então, é interessante que a gente vê que certas pessoas elas ficam apegadas a um guru que não é qualificado,
elas pensam que realmente foram iniciadas por aquele guru e temem, né, serem reiniciadas, entre aspas. E tem vários fatores, né, porque às vezes a gente vê que tem uma pessoa que se dedica à vida por uma pessoa, por um guru, só que esse guru não tem qualificações de guru. Depois ele cai dessa posição de guru e essa pessoa continua ali adorando essa pessoa como guru, né? Tem vários fatores aí, né? Que a pessoa às vezes ignora mesmo que é guru e outras ficam... É difícil você aceitar que você errou durante tanto tempo. Que alguém que você está seguindo não é a pessoa ideal, né? Então, às vezes, você não acredita, muitas vezes, que essa pessoa, ela cometeu várias gafes, né? Que não é adequada à posição de guru. E é difícil, né, você falar, né, a gente vê isso não só com a gente, com várias pessoas, que elas continuam a aceitar a pessoa fazendo coisas erradas mesmo, como guru, né? Então, tem alguns fatores que levam a pessoa a isso, né? A maioria é ignorância do que é realmente o guru, então ela acha que aquilo é natural, tem gente que não aceita que ele fez aquilo ali, que é um complô, né? Não, estou inventando isso, não é assim não, pereréu. E outras que não aceitam de jeito nenhum, porque vai ter que também engolir tudo aquilo ali, né? Vai ter que aceitar que você errou, e as pessoas, de repente, vão falar de você, você é ignorante, ela não quer aceitar aquilo ali. Não é daquele que está falando aqui, né? Eu tenho ouvido suas instruções puras por vários dias, e minha fé no Vaishnava Dharma está despertando. Por favor, instrua-me primeiro sobre Vaishnava Dharma, então santifique-me por dar-me iniciação. É super legal aqui também o processo do Lahiri Mahashaya. Ele não foi logo iniciado, né? Ele não chegou de paraquedas para iniciar. Ele aceitou primeiro, poxa, né, internamente, falou, me aproximou dele, ouviu as instruções, depois ele é iniciado. Ele não aceita logo de sopetão, ele faz perguntas. Esse é o processo ideal, né? Baba de Mahashaya ficou assim meio um pouco incomodadinho e replicou: Mahashaya. Ambos estão se referindo como Mahashaya. Mahashaya é tipo, uma grande pessoa, né? Eu certamente vou instruir você na medida do que eu sou capaz. Porém, eu não estou apto a ser um Diksha Guru, um guru que inicie. Todavia, você pode agora aceitar instruções sobre o Shuddha Vaishnava Dharma, né? Então, a gente está vendo que todos eles não têm nenhuma pressa em se tornar guru, né? Iniciar ninguém. Eles querem passar esse conhecimento para as pessoas, mas não querem essa fama de guru, né? E a gente vê que tem isso, né? Às vezes o cara quer logo se tornar guru, mestre, com o guru vivo deles ainda. É complicado, né? Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, o guru original de todo mundo, explicou que existem 3 princípios fundamentais de Vaishnava Dharma. Desculpa, no Vaishnava Dharma. Sambandha, Videya e Prayojana. Sambandha é o conhecimento do relacionamento da gente com Hari. A Videya é os meios para alcançar isso. E Prayojana é a meta em si, né? Que é Radha Krishna Prema. Um Vaishnava puro é aquele que conhece esses 3 princípios e age de acordo com eles. O primeiro princípio, Sambandha Tattva, inclui 3 tópicos, 3 assuntos separados. O primeiro assunto é o mundo material.
né? Então, a gente vai falar primeiro sobre Sambandha, esse conhecimento do relacionamento com Krishna, que vai incluir essas três coisas. O mundo material, né? Jada Jagat, ou a verdade fundamental a respeito da potência que gera ilusão, Maika Tattva. O segundo refere-se às divas, aos seres vivos, né? Ou a verdade fundamental a respeito das entidades predominadas. E o terceiro é o próprio Bhagavan, né? A verdade fundamental, o Tattva, a respeito da entidade que predomina. Então, Sambandha Tattva, a gente já falou o que é Tattva, né? Que ele está botando aqui trazendo como verdade fundamental. Tem o Sambandha Tattva, ele vai incluir essas três coisas, né? O relacionamento de Krishna com a diva e com a matéria. Então, o relacionamento desses três, beleza? Declaração, Sri Bhagavan é o uno, não tem ninguém além dele, né? One without second, um sem outro, sem o segundo, né? Ou seja, ele é único e dotado com todas as potências. Ele é o todo atrativo, a morada exclusiva da opulência e da doçura. Ele é o único abrigo para todas as divas. Embora ele seja o único abrigo de Maya, de todas as divas, ainda assim ele é independente e separado delas. Existe por sua vontade suprema, né? Ele é independente e é belíssimo. A refulgência dos seus membros, né, irradiam até uma grande distância, manifestando-se como Nirvishesha Brahma. Então, diz que esse Nirvishesha Brahma, né, esse Brahma indiferenciado, sem característica, é o brilho do corpo transcendental de Krishna. Assim como tem, né, a gente não tem uma aura assim, que emana de você, mas não é você exatamente. Ou seja, eu toco a aura, mas não toco o seu corpo. Então, eles dizem que essa percepção que as pessoas têm de Brahma é como se fosse a aura de Krishna. Né? Você não pode, como você olha para o sol. Né? Quando eu olho para o sol, eu não consigo ver, né, devido ao brilho dele, devido a não estar com uma lente adequada, que é a lente de Bhakti, que é o Premanja Lucharita Bhakti de Lochanena, que é os olhos juntados com a polpa da devoção. Né? Você não consegue ver a bola do sol, você consegue só ver o brilho, né? Porque você não tem essa lente da devoção. Né? Você fica cego, apesar de toda a luz, é interessante, apesar de toda essa luz, você fica cego à forma. Né? Já com os óculos escuros, com uma lente adequada, né? Você vê o brilho que emana da bola do sol ali. Tá bonito, né? Então, né? Brahma é o brilho do corpo de Krishna. É ele, mas não é ele nesse sentido. Por meio de sua potência divina, conhecida como Ashi Shakti, ele manifesta as divas nesse mundo e o mundo material. Então, ele entra nesse mundo como Paramatma, que é uma expansão parcial dele. Esta é a verdade fundamental a respeito de Ishvara, né, que é o controlador supremo, ou Paramatma. Na região Vaikuntha, do céu transcendental, além desse mundo, ele se manifesta como Narayana, sua característica de opulência suprema e majestade, né, com aquele forma de 4 braços e assim por diante. Vê que, em geral, o Narayana sempre está meio paradão, né? Até nas ilustrações ele está assim. Raramente ele está fazendo alguma coisa. Às vezes ele vem e luta e tudo. Mas a gente... eu nunca vi nenhuma ilustração de ninguém abraçando Narayana com seus 4 braços. Né? Não tem, né? Não existe essas ilustrações porque justamente não tem descrições dessa intimidade com Narayana.
Já Krishna, Rama, né? A gente vê que já tem aquela Rama abraçando Hanuman, o irmão dele. Né? Então, são formas mais doces. Narayana, ele é óbvio que é doce. Todos são doces, mas não é tão doce quanto. Né? Em Goloka Vrindavana, que está além de Vaikuntha, ele manifesta-se como Gopi Jana Vallabha Shri Krishna, né? Aquele amado das gopis. Sua característica é de suprema doçura. Seus vários tipos de expansões, tais como expansões idênticas, que vão ser chamadas de prakasha, e forma de passatempo, que vão ser chamadas de vilasa, são eternas e ilimitadas. Nada e ninguém é igual a ele. O que falar de ser superior a ele? Suas manifestações idênticas e formas de passatempo, né, o prakasha vilasa, que foi citado anteriormente, são manifestadas pela sua potência superior, conhecida como Parashakti. Então, Krishna, Vedideva, ele tem várias Shaktis, e eles vão diferenciar como Shakti, potência interna e externa. A potência externa seria essa que lida com a matéria, e a interna são manifestações diretas, digamos assim, né? Uma é mais diluída, entre aspas, e outra é pura. Esta Parashakti mostra suas façanhas em muitas características diferentes, das quais somente 3 são conhecidas. Espera aí, only 3. Das quais somente 3 são conhecidas pelas divas. A primeira é potência interna, que eles vão chamar de Chit Vikrama, que faz os arranjos dos passatempos transcendentais de Hari, e tudo relacionado a ele. A segunda potência marginal, Diva, Tatasta Vikrama, que manifesta e sustenta inumeráveis divas. E a terceira é aquela Maya Vikrama, que lida com o mundo material e assim por diante. As coisas que são insubstanciais. É como ele tivesse 3 servos. Um servo cuida dele diretamente, né? 8 cuida do jardim lá fora, né? E dos outros empregados, e outro cuida lá da empresa dele, de outras coisas que ele nem tem contato. Mais ou menos assim. Né? E isso é legal porque naquele outro pensamento de Brahma, né, não existe essas 3 potências. Aliás, não existe nenhuma potência, existe só uma coisa. Então, fica mais difícil de você entender o movimento desse mundo, né? Aonde esse mundo se encontra, está dentro dele, separado dele, é ele, não é ele, e assim por diante. Então, Mahaprabhu, ele explica muito bem, né, essas diferenças daquele que é igual. É bem legal. Então, Sambandha Tattva, que é o que a gente está falando, né, abrange o relacionamento de Ishvara com as divas, o relacionamento da diva com a matéria e da matéria com Ishvara. E os relacionamentos de Ishvara e das divas, ou seja, diva com matéria, matéria com Ishvara, Ishvara com diva, Ishvara com matéria e assim por diante. Esse é o relacionamento desses 3. Aquele que entende este Sambandha Tattva completamente está situado em Sambandha Jnana, no conhecimento desse relacionamento. E aquele que não tem isso, não pode se tornar um Vaishnava puro de nenhuma maneira. Mas se você não conhece essa inter-relação entre esses 3, fica muito difícil. Né? Na verdade, ele fala que isso é impossível. Então, o discípulo fala assim: eu ouvi de alguns Vaishnavas
que uma pessoa somente é um verdadeiro Vaishnava quando ele experimenta o caminho da devoção por meio de emoções, bhava. Então, não existe necessidade de conhecimento. Isso acontece, mas já ouvimos disso. Né? Pessoas acham que bhakti, devoção... Então, o Prabhu aqui, certa vez, um devoto bem avançado me passou que Krishna brindava, né? Deixa eu ver aqui. Então, Prabhu está perguntando aqui, Jai Prabhu, certa vez um devoto bem avançado me passou que Krishna de Vrindavan não tem consciência das almas condicionadas. É isso dessa forma ou entendi mal? Ele tem, não tem. Na verdade, ele não interfere, né, com as coisas aqui. É porque é o seguinte, ele mesmo, Krishna mesmo, que eu saiba, ele não interfere, ele tem consciência por intermédio de outras expansões dele. Né? Mas ele mesmo, Krishna, está brincando com a Radharani, ele não está muito aí para isso, não. É por isso que os Vaishnavas são tão importantes e necessários para a gente. Né? Porque, quando a gente fala alma condicionada, Pererel, ela está, aquilo que a gente falou, que Krishna mesmo não ouve nossas preces nesse sentido. Porque nossas preces são saguna, elas estão cheias de guna. E guna não, de novo, né, a gente sempre fala isso aqui, né? Que guna, ele não toca nirguna. Ou seja, exemplo bem prático, assim. Eu estou com um problema, alguém está doente, eu estou doente, doença terminal, sei lá o quê. E fico orando, Krishna, por favor, me livra dessa doença, né? Eu não quero morrer agora, sei lá. Eu estou duro, estou pobre, estou sofrendo. Não. Essa prece minha, ela está motivada porque, tem que a gente fala de motivo, peraí, né? Por um alívio. Eu quero... Não é devocional, não tem nada disso. Né? Eu estou querendo o quê? Me livrar daquilo ali. Né? Parar de sofrer, que é o motivo naimita, né? Ou nimita, que tem uma causa material. Então, isso não toca Krishna, não toca Krishna. Né? A minha prece, ela não é pura. Nada impuro toca Krishna. Então, isso não vai bater. Né? Porém, né? Se eu tenho um guru autêntico mesmo, o guru às vezes ouve isso, né? O guru ouve certas coisas. Né? E ele limpa, ele faz aquela lavagem do dinheiro que a gente falou e pode levar para Krishna. Mas uma pessoa comum, digamos assim, que não tem guru, a prece dele é material, né? E vai gerar algo material. Né? Pode ser que um deva ouça aqui. Mas Krishna vai estar brincando com Radharani, ele não vai ver essas coisas. Né? Então, não dá certo isso aí, não. Né? Por isso que, de novo, né, é importante ter esse guru, que o guru, ele vai fazer essa limpeza. Né? Que meu gurudev falava que todo mundo quem manda de Baladeva, Balarama, que é o guru original, né? Eles são o quê? São sevacas, são servos. Então, o guru, ele quer que essa pessoa sirva a Krishna. Então, ele vai buscar de todo meio, ele aproveita qualquer coisa. A gente deu o exemplo da berinjela, né, que é dada, assim, o que acontece? Como eu expliquei aquela coisa, né, que no templo, nos templos, em geral, você ganha muita doação, né? Coisa, não, nem sempre vai nesses lugares aí, eles dão, às vezes o resto não dá coisa muito boa, e você corta, aproveita um pouquinho só, às vezes, do legume, né? E aquele pouquinho você vai
acrescenta outros pouquinhos e oferece a Krishna, não está. Então, o guru é assim também, né? Ele aproveita, diz que ele vê até o que a gente não vê, né? Porque o guru, ele está vendo quem realmente você é. Por isso que o guru é tão importante, é tão amoroso, né? Ele é mais misericordioso que o próprio Krishna. Ele vai aonde o Krishna não vai, ele ouve aonde o Krishna não ouve. Justamente para servir a Krishna. Não é que ele queira salvar, vou salvar essa pessoa do câncer, do acidente. Ele não quer isso, né? Ele quer que a pessoa volte ao seu status quo. Sacou? Ele quer, de uma forma ou outra, que essa pessoa sirva a Krishna. Ele não quer o bem material daquela pessoa, porque ele sabe que isso aí você não está ajudando realmente a pessoa. Então, ele alcança teu coração e lava essa sua prece impura, né? Essa sua tendência impura, que é assim que você se torna discípulo. Você não quer servir puramente, tem vários motivos por trás daquilo ali que a gente nem sabe, nem a gente sabe. A gente promete um bocado de coisa, Gurudev, te amo, não é isso, né? Mas ele aproveita qualquer coisa. Eu já dei o exemplo também, Gurudev, eu não, né? Gurudev deu o exemplo da mãe, né, que o filho vem e quem tem filho pequeno sabe disso, rabisca toda a parede, uma bagunça do caramba. E o pai fala, caramba, meu Deus, vou ter que limpar toda essa parede, estragou a parede. E a mãe olha assim para aquilo ali e fala assim, ai, meu filho vai ser um Leonardo da Vinci. Né? Ou seja, o olhar de mãe, o olhar amoroso, ele só vê coisa boa. Então o guru, ele vê, tem uma golpe ali dentro. Eu moro na Lapa, tem muito mendigo, né? E eu, lembrando dessas coisas, eu falei, caramba, como é que vai ter uma golpe dentro de um mendigo desse, um vaqueirinho de Krishna, né? Tá andando nesse mundo como um mendigo na Lapa, esfarrapado, sujo, caracoles. Eu falei, como é difícil ver isso, né? Eu fico imaginando, imagina o que essas pessoas, elas veem, né? Justamente elas veem lá dentro mesmo. E elas puxam aquilo que está lá dentro para fora. É muito, muito legal. Por isso que são especiais, são pessoas especiais, não é qualquer um. Imagina, eles limpam aquele mendigo, entre aspas. Todo mundo é mendigo, né? Homeless. Todo mundo é desabrigado. Não sei se ele negócio take shelter, sempre fala, vou me abrigar. Todo mundo está desabrigado. Né? Seja mendigo, seja o cara rico, Warren Buffett, Elon Musk, todo mundo aqui desse planeta são desabrigados. Então, o guru é muito importante, né? Na verdade, a gente não faz ideia do que é um guru mesmo, né? Se realmente a gente entendesse, a gente age de outra maneira. Enfim, aí é isso aí. Então, eu vou deixar essa parte, que eu acho que já é muita informação. Eu não sei se eu respondi, mas são 7h47, mas é isso. Então, a gente rumina, né, o que a gente ouve durante o dia. Isso que é bom a gente estudar de manhã, cantar de manhã, porque isso define muito o dia da gente. A primeira coisa, é legal a gente acordar, já cantar para o mestre, ou lembrar de um verso, ler, cantar de Japamala, né? Aquilo, em geral, que é feito nas primeiras horas do dia, influencia muito a duração que vai rolar durante o dia, né? Então, né, se alguém tiver mais alguma coisa para falar aí, fica à vontade. Tudo bem? Prabhu, Hare Krishna, gratidão aí, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada. Dona Neida! Reverências. Reverência, Dona Neida. Reverências. Hare Krishna. Deixa. Obrigada, Prabhu. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia.
Agradeço. Então, beleza. Obrigada, bom dia. Bom dia, alegria, boa noite, tristeza. Então, tá bom. Obrigado, Prabhu. Hare Krishna, minhas reverências. Agradecemos.